todos bem-vindos. Esta é uma videoaula da disciplina de Conformação Mecânica em oferta não presencial e o tema desta aula é deformação, real versus verdadeira. Até o momento, lidou-se somente com a solicitação no corpo deformável, mais conhecida como tensão. Da mesma forma que lidamos assim com a tensão, é necessário um certo cuidado para descrever o grau dessa solicitação, de qual o real impacto desta tensão. Sendo assim, precisamos dar um pouco de atenção à resposta. Qual é esta resposta? A medida mais convencional para mensurar esta resposta é dada pela deformação. Que tipo de deformação? A deformação convencional linear, que aqui vamos simbolizar pela letra E minúsculo. A deformação é uma grandeza adimensional e frequentemente é expressa sob a forma de porcentagem, utilizando-se a equação à esquerda. Deformação convencional é igual a variação no comprimento dividido pelo comprimento inicial. Observe que a deformação convencional é sempre ligada ao comprimento inicial ou original da barra. Entretanto, essas definições que acima citamos, elas são largamente utilizadas, mas elas fornecem valores de deformação que não representam fielmente o que acontece em um processo de deformação que é a base dos processos de conformação. Que a deformação linear convencional, ela considera sempre a utilização do comprimento inicial original, a gente precisa considerar que para cada ΔL que possa o corpo estar sujeito, ele é fruto da soma de pequenos incrementos infinitesimais neste comprimento ΔL. O que isso significa? Que nós vamos ter que dar uma outra roupagem para o cálculo da deformação, como exposto na integral bem no centro do slide. Por quê? Porque se a gente está dizendo que os infinitésimos estão ligados uns aos outros, nós temos que ir somando esses infinitésimos até um volume discreto. Ou seja, a deformação ela pode ser instantânea em cada infinitésimo. Por sua vez, a grandeza, deformação linear verdadeira, representada pela letra grega epsilon, é denominada também de deformação logarítmica. E o seu valor é sempre menor do que aquilo que a gente normalmente obtém calculando a deformação verdadeira convencional. E mais, se considerarmos pequenas deformações, aquelas que normalmente estão situadas dentro do regime elástico dos materiais, a diferença é pequena. Sendo assim, a gente tem que somar esses incrementos de deformação ao longo do corpo e ir obtendo uma deformação mais total, global. Vamos considerar um exemplo para reforçar bem os conceitos e as diferenças entre a deformação real e a convencional. Considerando uma barra de comprimento inicial L0 igual a 50 mm, que foi deformada em 2 estágios, no primeiro, considere que o seu comprimento após a deformação é de 60 mm e no segundo estágio o comprimento final é de 80 mm. Pergunta-se então: A. Qual o valor da deformação convencional total? B. Qual o valor da deformação real total? C. Os resultados obtidos em A e B são comparáveis e por quê? D. Qual o valor da deformação convencional em cada estágio? E. Qual o valor da deformação real em cada estágio? E F. Compare a soma dos valores individuais com o valor total obtido nos itens anteriores para as deformações convencional e verdadeira. O que se pode concluir? Vemos que abaixo do slide temos ali um ilustrativo do comprimento inicial L0 de 50 mm, o comprimento final ao fim do primeiro estágio de 60 mm e o comprimento final lá no fim do segundo estágio ou depois de todo o processo. Como vamos proceder então para resolver? Usando ainda a imagem ilustrativa, vamos calcular a letra A. Qual o valor da deformação convencional total?
Sabendo que a deformação convencional é dada pela razão entre a variação do comprimento sobre o comprimento inicial, temos então LF menos L0 sobre L0. Por sua vez, 80 menos 50 dividido por 50, temos 0,6 de deformação convencional total. Lembrando que esse valor é adimensional, não tem unidade. B. Qual o valor da deformação real total? Sabendo que a deformação real ela é dada por uma integral simples, cuja representação é o ln do comprimento final sobre o comprimento inicial, então temos o ln de 80 sobre 50, que é o ln de 1,6, que dá uma resposta de 0,47. E aí a pergunta C que ficou é assim, os resultados em A e B são comparáveis? E por quê? O valor calculado em A vale de maneira global. A gente considerou só o início e o fim, né? A gente não se preocupou com o caminho. Mas o valor real se preocupa. De alguma maneira ele elucida. Percebam que tem diferença dos dois valores, porque proporcionalmente a gente não está falando de pequenas deformações. Porque, por exemplo, o comprimento final 1 é 10 milímetros maior do que o inicial de 50, e isso é um valor razoável. Partindo para a letra D, qual o valor da deformação convencional em cada estágio? Então, a deformação convencional no estágio 1, 0,02. E a deformação convencional no estágio 2, 0,33. A letra E pede para calcular o valor da deformação real em cada estágio. No estágio 1 obtemos 0,18 e no estágio 2, 0,29. Reparem que em cada estágio os dois tipos de deformação se diferenciam. Muito bem. Em F, pedimos para comparar a soma dos valores individuais com o valor total para cada uma das deformações. O que a gente concluiu? Principalmente que em termos de deformação convencional, a soma das deformações não é igual à deformação total. Por sua vez, a deformação real ou verdadeira total, ela é igual ao somatório das deformações reais em cada estágio, o que corrobora o conceito de deformação verdadeira. Ou seja, cada pedaço de deformação correspondeu ao todo que o material deformou. Muito bem. O exemplo 2 diz: uma barra de 100 mm de comprimento é alongada até 200 mm por um trem de laminação em 3 estágios. Considere o estágio 1 de 100 mm para 120 mm, o estágio 2 de 120 mm para 150 mm e o estágio 3 de 150 mm para 200 mm. Então, em A, calcule a deformação convencional em cada estágio e a total. E em B, calcule a deformação verdadeira ou real em cada estágio e a total para este caso. Muito bem, nesta videoaula não vamos resolver esse exemplo. Esse exemplo deve ser entregue como parte da avaliação deste módulo dentro da disciplina em oferta não presencial. Um conceito muito comum de se utilizar em termos de deformações é a deformação volumétrica. O que acontece? Nós falamos em deformação volumétrica porque estamos falando com elementos infinitesimais tridimensionais. Então, considera-se o quê? Que é uma deformação onde estamos sujeitos apenas às tensões normais. A gente procurou o plano que deixa preferencial essas tensões. O efeito das deformações cisalhantes também ele é levemente desprezado, ele fica em segunda ordem. Ou seja, essa variação ela é mais ou menos semelhante ao somatório das deformações convencionais nas 3 direções. Muito bem, a lei da constância do volume é uma regra no qual, na deformação plástica dos materiais, as deformações impostas nos processos são sempre grandes, porque a gente quer mudar a forma do material. Pode-se considerar, então, que o volume permanece constante durante o processo de conformação. Considerando-se, então, uma deformação de um corpo, como mostrado na imagem do slide, o seu volume inicial é dado por B0 vezes H0 vezes L0. E considerando que o volume não se altera após uma compressão, por exemplo, podemos dizer que o mesmo no final fica igual a B1 vezes H1 vezes L1. Isso significa
que o somatório das deformações verdadeiras tem que tender a zero, ele é muito próximo. Por quê? Porque a gente está considerando que os volumes inicial e final são aproximadamente iguais. Por quê? Porque o princípio da deformação plástica é alterar a forma e não o volume. Lembrem, por exemplo, quando um produto está sujeito ao forjamento, pode ser que ele solte carepa e a gente imagina que a forma ficou menor, mas não. O volume de material aquecido antes do processo e ao final, mais essa carepa, os volumes são iguais. Então, pessoal, esta foi uma videoaula sobre conceitos de deformação da disciplina Conformação Mecânica em oferta não presencial.